Olá, nós vamos hoje para o terceiro vídeo da série Como Construir uma Vida com Significado. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre um tema que eu amo, eu medito nele todos os dias, que é um tema que Salomão escreveu no seu livro. A gente está pensando como construir uma vida com significado dentro do livro de Eclesiastes, que foi um livro escrito por Salomão. E no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, Salomão vai falar sobre o tempo. E ele vai dizer que existe tempo para todas as coisas, para todo o propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de crescer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar, tempo de quebrar, tem tempo para tudo, né? E eu particularmente, eu sou muito fã de pensar sobre o tempo, né? Eu penso que o tempo é um presente de Deus para nós. Tanto o tempo é tão especial que todos nós sabemos, os gregos, as pessoas no passado adoravam o tempo como um Deus. Eu moro no Egito e eu sou fascinada por história. E na história do Egito, na época dos faraós, a primeira grande obra que eles faziam quando eles assumiam o trono era construir os seus túmulos, porque eles acreditavam num tempo eterno. Então eu gosto de pensar em tempo em todos os aspectos. Mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse presente que é o tempo. E é um presente que foi doado para todos. Todos têm a medida certa de tempo. 24 horas. Os homens pegaram o tempo e eles colocaram a cronologia. Eu brinco que os cronos pertencem aos homens e o kairos pertence a Deus. Então, as 24 horas que nós temos, e todos nós temos elas, como nós significamos o nosso tempo, que valor nós damos para o nosso tempo, para os minutos, para os segundos. E eu gosto de pensar em Eclesiastes, né? Nesse tempo que é administrado. E realmente existe tempo de chorar, né? Existe tempo de chorar. E quando eu não choro, quando eu preciso chorar, eu vou chorar em algum momento da minha vida. Quando eu não planto, quando é tempo de plantar, quando chegar a época da colheita, eu não vou ter o que colher. Quando eu não aprendo, quando é tempo de aprender, quando chegar o tempo de ensinar, o que é que eu vou ter para dar? Então, nós vivemos muitas vezes, as pessoas vivem, o ser humano vivem, como se o tempo estivesse aí e eles nunca vão embora. O tempo nunca fosse embora, mas o tempo acaba. Um dia tem 12 horas e o sol se põe, e a noite foi feita para nós dormirmos. E quando nós trocamos o dia pela noite, o sono do dia não é suficiente para descansar, para gerar os hormônios necessários que nós precisamos, para trazer o descanso. Então, significar o nosso tempo, esse presente que Deus nos deu e que os homens chamam de 24 horas, essa cronologia que nós temos, como transformar essa cronologia que vai embora em um tempo kairos, como nós podemos transformar os cronos, dias, meses, os segundos, as horas, em tempos kairos, tempos onde nós significamos, tempos onde nós temos memórias, tempo onde nós construímos altares, nós temos memoriais. Quando a gente lembra naquele tempo foi um tempo de dores. Eu lembro quando eu perdi a minha irmã, foi um tempo de muita dor, e foi um tempo bem longo de dores. Mas hoje, quando eu olho para trás, eu penso, eu chorei tudo que eu tinha para chorar. Então nós temos hoje, agora, os cronos. A cronologia está aí. Ela vai acontecer, querendo ou não querendo, dormindo ou acordada, ela vai acontecer. Agora, novamente, vamos pensar no livro de Eclesiastes. Salomão disse que a única forma
de fazer com que a vida na terra não seja vaidade, não seja sem significado, é temendo a Deus e guardando os seus mandamentos. Então nós temos os cronos, a nossa cronologia. Mas em relacionamento com Deus, nós podemos fazer com que o nosso tempo cronos seja repleto de kairós. Tempos com significado. Tempo onde é medida a qualidade e não a quantidade. E é possível nós vivermos qualidade de tempo todos os dias? Claro, está nas nossas mãos, nós temos o poder para isso. O horário que nós vamos dormir, o horário que nós vamos acordar, o horário em que a gente vai ter tempo, que nós vamos ter tempo com a nossa família, o tempo de trabalhar, o tempo de fazer atividade física, o tempo de descansar, tempo para tudo. Nós somos mordomos. O Senhor do tempo nos deu poder de administrar o nosso tempo. Esses kairó, esses cronos. E eu creio que a vida é para ser vivida. Nós temos a missão de transformar os nossos cronos em kairós, junto com Deus. Então, eu te desafio, como eu me desafio todos os dias quando eu acordo. Senhor, que esse dia seja um tempo kairós. E no que depender de mim, eu vou fazer com que esse dia, esse tempo, seja cheio de qualidade, porque é a minha história. E mesmo quando eu não estiver mais aqui, a minha história vai continuar sendo contada. Então existe tempo para tudo. Saiba administrar o seu tempo. E quando nós significamos tempo, nós vamos significar, é uma cadeia, nós vamos acabar significando um monte de outras coisas na nossa vida. E nós vamos passar a ter o prazer que tem as pessoas que têm tempo como seu aliado. Não correm atrás do tempo. Elas administram, elas são gestora do seu tempo, mordomos do seu próprio tempo. E aí, quando o Cronos vira Kairós, quando nós obedecemos a Deus, guardamos os seus mandamentos, e é muito sábio obedecer os mandamentos de Deus. Porque Ele só quer o nosso bem. Por exemplo, administrar o nosso tempo. Por exemplo, sermos responsáveis em como nós vivemos. E não correr atrás do tempo. Não deixar ele escorregar pelas nossas mãos. Mas significar cada segundo. Tá bom? Um beijo. Talvez eu faça mais um vídeo sobre o tempo. Como eu falei, eu sou apaixonada por essa temática. Mais um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.